E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, com vocês trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo para vocês. E hoje, sábado, né? Sabadão, é um dia muito especial para todos nós, dia 30 de março de 2019, e eu tenho muitas informações para você. E eu quero comentar com vocês sobre pelo menos 3 informações básicas sobre o enriquecimento de ouro da Rússia, que bate recorde de enriquecimento de ouro nesse momento, é comemorado isso dentro da Rússia. Segundo fator, a Rússia está chamando os Estados Unidos de ridículos e faz um ataque de forma zombateira dos americanos nesse momento. Em terceiro, os quartéis e as Forças Armadas do Brasil estão de alerta e já se prepara para algum evento militar na Venezuela. Fique comigo que eu passarei todas essas e muitas outras informações para você. Então, pessoal, como eu tenho passado para vocês dia a dia tudo que está acontecendo na Venezuela, hoje está acontecendo uma manifestação, daqui a pouquinho em outro vídeo eu estarei trazendo algumas informações da manifestação e podem anotar aí que é para as 11h30 no máximo, eu estarei com uma transmissão ao vivo comentando tudo o que aconteceu no dia de hoje dentro da Venezuela. Mas eu quero repercutir para vocês nesse momento a nota que saiu da porta-voz das relações exteriores da Rússia, a Maria Zakharova. A Maria Zakharova, ela apenas expressa o que é dito pelo Sergei Lavrov, e o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, somente diz o que o Putin, presidente da Rússia, permite que eles digam. E o tom que eles sobem agora para cima dos Estados Unidos é um tom desdenhoso, demonstrando que a Rússia não tem nenhum respeito pelos Estados Unidos na região, e aí cabe, né, aos Estados Unidos recuperar esse respeito que a Rússia disse que perdeu dos Estados Unidos. Então, vamos aqui, que eu quero passar para você, nesse momento, a nota. Eu vou estar lendo para você a nota da Maria Zakharova, lembrando que essa nota saiu do Sergei Lavrov e vem também diretamente do presidente da Rússia, do Vladimir Putin. Então, vamos aí, essa daí que vocês estão vendo no quadrinho é a Maria Zakharova, a porta-voz das relações exteriores da Rússia, que ela disse o seguinte, isso saiu hoje, ok, pessoal? A chegada na Venezuela de especialistas russos em cooperação técnico-militar continua causando uma reação nervosa em Washington. Eles até falaram que os Estados Unidos veriam a aparição no território venezuelano de representantes das Forças Armadas de países do hemisfério ocidental como ação provocativa, que representam uma ameaça à paz e à segurança regional. Isso foi dito, sim, foi dito tanto pelo Mike Pompeo, que isso é uma provocação, a chegada dos militares russos, e o John Bolton, ele disse que isso tira a paz e a segurança regional, esse armamento todo que a Venezuela está recebendo. Aí ela continua aqui. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção dos políticos de Washington para o mapa geográfico. Parte do território da Federação Russa, a Península de Chukotka, está localizado precisamente no hemisfério ocidental. Então, para a Rússia, o continente americano é um continente próximo, vizinho. Então você vê o tom desdenhoso, dizendo que fazem parte do nosso continente também de alguma forma. Aí continua. O lado russo afirmou, bem patente, o propósito da chegada de seus especialistas em Caracas sobre qualquer contingente militar, não estamos falando assim. As especulações sobre a conduta de certas operações militares da Rússia na Venezuela são absolutamente infundadas. Parece que Washington é julgado por si só, tentando atribuir aos planos de Moscou que eles estão realizando com relação a este país. Mais uma vez, arrogantemente anunciou que eles têm todas as opções na mesa, porque o presidente dos Estados Unidos disse que todas as opções estão na mesa para a Venezuela e para a Rússia. O presidente Trump disse que usará de todas as maneiras para tirar os russos. E todas as opções estão na mesa. Nesse sentido, seria bom, por exemplo, descobrir que os numerosos instrutores militares americanos estão fazendo na vizinha Colômbia com a Venezuela. Então, a Rússia diz aqui que a Colômbia está tomada, está com muitos militares, armamentos e equipamento dos Estados Unidos dentro da Colômbia. E continua. E por que a Casa Branca, repentinamente, começou a chamar seu outro vizinho, o Brasil, para a OTAN, ao contrário da carta e até mesmo para o nome do bloco Atlântico Norte? Então ela faz uma pergunta. Novamente, a Rússia cita o Brasil.
A Rússia não está gostando nem um pouquinho de o Brasil, dessa possibilidade, tá, desse convite do presidente Donald Trump, de o Brasil fazer parte da OTAN. Então isso quebra muito das ideias que a Rússia teria para o Brasil e para essa região. No início de março, Washington alertou publicamente que ainda adere à doutrina de Monroe, colonial, que há 200 anos adotou a América Latina como quintal dos Estados Unidos, efetivamente negando sua soberania. Mas a Venezuela, onde eles mantêm os preceitos do célebre lutador contra os colonialistas Simão Bolívar, novamente se recusou a obedecer aos ditames, continuando a determinar independentemente como viver e ser amigo deles. Ver isso para os estrategistas de Washington é provavelmente ofensivo, mas eles não têm uma máquina do tempo para devolver à Terra o século século de 2019, século XIX. O que acontece? Você percebe o tom jocoso, bélico da Rússia? Essa situação aqui, você percebe que o Maduro ele afunda cada vez mais a Venezuela. Hugo Chávez já fez isso, levando o povo cada vez mais para a pobreza e não para a prosperidade, para a dependência total do petróleo e não para a criação de indústria, de empresa. Então houve erros estratégicos do Hugo Chávez e do Maduro que levaram a Venezuela a essa situação de crise. Isso não é culpa dos Estados Unidos, ok, pessoal? Com toda certeza, as sanções que estão caindo cada vez mais sobre o governo Maduro, aumenta toda uma dificuldade financeira. Mas o Hugo Chávez e o Maduro criaram esse cenário. Continuando, ela diz... continuando, absolutamente concordar com as declarações de autoridades americanas de que a Rússia não tem total liberdade na Venezuela, é impossível argumentar contra isso, uma vez que somente a liderança legal do país, chefiada pelo presidente Maduro, tem essa liberdade. As ações de quaisquer forças externas, incluindo os Estados Unidos, são estritamente limitadas às normas do direito internacional consagradas na Carta da ONU, incluindo o princípio de não interferência nos assuntos internos dos Estados soberanos. Então a Rússia está querendo dizer aqui que os Estados Unidos também não pode intervir na Venezuela, porque o Maduro foi legalmente eleito e ele é o chefe que está segundo todas as cartas do país, só que não é verdade. O Maduro está contra a Constituição, porque ele deu um golpe eleitoral. Um golpe que ele se mantém porque ele tomou todo o povo. Outra, ele deu um golpe constitucional, praticamente rebaixando a Constituição do país e criando uma nova Constituinte. Então Maduro está frontalmente contra as leis e a Constituição do país da Venezuela, criando novas leis que lhe asseguram. Continuando, ao mesmo tempo, tentativa de assustar o lado russo com sanções por cooperação legítima com a Venezuela parecem ridículas. Olha o termo. Eles chamam os Estados Unidos de ridículos várias vezes. A Maria Zakharova chama os americanos de ridículos. O Washington, em várias ocasiões, apresentou tantos deles que Moscou simplesmente perdeu a conta e parou de prestar atenções a ele. Então a Rússia disse que recebeu já tantas sanções dos Estados Unidos que perdeu a conta e não tem mais importância para eles as sanções dos Estados Unidos. Então você vê um tom muito provocativo por parte da porta-voz da Rússia. Aí ela diz assim, com certeza, entendemos o que causa nervosismo. Ela está dizendo que causa nervosismo nos americanos. A mudança rápida, arquitetada pelos americanos do poder em Caracas falhou. Então eles estão dizendo que os Estados Unidos estão nervosinhos porque eles tentaram fazer uma rápida mudança em Caracas, tirar o Maduro e botar Juan Guaidó, e não conseguiram. Por isso os Estados Unidos está nervosinho, está brigando, comentando um monte de coisa, mas é porque estão nervosinhos apenas. Olha o tom jocoso da Rússia, hein, pessoal? Esse negócio ainda vai dar pano para manga. O Washington, aí continua, aí dizendo que o Washington falhou e também está perdendo a sua autoconfiança. O Washington apenas montou os da América Latina e da Europa Ocidental, que depois dele se apressaram em reconhecer o chefe da Venezuela como impostor, que o povo não elegeu. Assim, eles se privaram de espaço para manobras diplomáticas. De nossa parte, recomendamos que os Estados Unidos deixem de ameaçar a Venezuela, de estrangular sua economia e pressionar por uma guerra civil, violando abertamente a lei internacional. Apelamos todas as forças políticas venezuelanas que colocam os interesses de sua terra natal acima de suas próprias ambições a se engajar em diálogo. Estamos prontos para promovê-lo de todas as maneiras possíveis. Então eu deixo aí para vocês o que foi dito pela Maria Zakharova, um tom jocoso, chama os Estados Unidos de ridículos e diz que eles estão nervosinhos porque o projeto deles de trocar o poder em Caracas falhou. Então, gente, a Rússia demonstra que sobe o tom e que não vai tirar o pé, vai continuar se envolvendo com a Venezuela. Mas eu quero passar um ponto aqui para vocês que demonstra o porquê a Rússia está tão envolvida com a Venezuela. Acabou de sair hoje uma reportagem dentro da Rússia
contando que a Rússia está batendo recordes, pessoal, recordes de enriquecimento de ouro. Conta-se que só no mês de fevereiro, que foi o mês que eles estão considerando que eles bateram recorde, a Rússia aumentou o seu estoque de ouro em 31 toneladas de ouro a mais, de 31 toneladas de ouro a mais, 31 mil toneladas de ouro, ó, 31, se eu não me engano é 31, né? 31 toneladas de ouro a mais. Então o que acontece? Os russos estão se enriquecendo, 31, se não me engano 31 mil mesmo, os russos estão se enriquecendo cada vez mais com ouro. E esse ouro que eles estão enriquecendo está vindo de onde? Está vindo da Venezuela. Se vocês não lembram, em fevereiro, se eu não me engano, de janeiro para fevereiro, foi um avião carregado de ouro da Venezuela para a Rússia. E eles estão dizendo que a Rússia chegou até agora ao total de ter 2.146 toneladas de ouro. Então eles estão aumentando o seu poder, o seu estoque de ouro. E segundo os russos, é importante que a Rússia aumente o seu estoque de ouro, porque eles tendo um grande estoque de ouro, eles podem fazer frente aos Estados Unidos. Eles não vão ficar com medo de sanções. E eles não vão ficar com medo de nenhum colapso no mercado financeiro. Porque a maioria dos países, eu já comentei num vídeo aqui, estão preocupados com os bancos centrais de cada região do mundo. As pessoas não estão confiando mais no dólar, não estão confiando mais no euro, não estão confiando mais na moeda de papel, estão voltando a confiar no ouro. Então a Rússia demonstra que está se enriquecendo com ouro para cada vez mais peitar os Estados Unidos. Então, eles peitam e não têm medo de sanções porque tem um grande estoque de ouro, tá? Então, pessoal, deixa isso aí para vocês, o tom sobe cada vez mais, não houve ainda uma resposta dos Estados Unidos para essa subida de tom, e essa forma como a Rússia conversou com os Estados Unidos hoje. Ontem eu comentei com vocês que eles fizeram um centro de treinamento de helicóptero de guerra dentro da Venezuela. A Rússia criou, já comentei isso com vocês ontem, essa informação. Então a Rússia tem muito interesse militar, sim, dentro da Venezuela, de armar a Venezuela e ter a Venezuela como seu parceiro, como sempre já teve Cuba. E outra informação que eu passo para vocês aí, isso é informação fato, conferida por mim mesmo, ok, pessoal? Os quartéis do Brasil, da maioria, de todas as Forças Armadas do Brasil, estão de alerta, foi dado um alerta para os quartéis do Brasil, que as grandes patentes já estão separando um contingente militar dentre os mais experientes para ajudar numa possível intervenção dentro da Venezuela. Um grupamento nos próximos dias deve sair do Rio de Janeiro, de todos os lugares aqui do Brasil onde tem quartéis, e deve se encaminhar para a fronteira com a Venezuela, um grande contingente de soldados do Brasil. E o que acontece? Não sei especificamente como é que vai atuar o Brasil nessa situação. Se o Brasil vai atuar diretamente dentro da Venezuela, se o Brasil vai atuar apenas fora da Venezuela fazendo alguma base, ou se o Brasil vai ficar em stand-by para depois que a situação da Venezuela estiver resolvida, o Brasil entrar para fazer segurança. Não sei o que vai acontecer. Porém, quero adiantar para vocês que os quartéis do Brasil, das Forças Armadas do Brasil, estão de alerta máximo, aguardando alguma ordem, algum pedido. Mas já está sendo pedido separação, numeração de nomes de pessoas que serão enviadas para a Venezuela. Então você que é soldado, sargento, soldado, cabo do Brasil, com certeza sabe do que eu estou dizendo, que você já ouviu dentro do seu quartel esse comunicado para você se preparar para ir para a Venezuela. Por enquanto, para a fronteira. Depois vamos ver o que vai acontecer para dentro da Venezuela. Com toda certeza, os menos experientes ficarão da fronteira por lado de cá do Brasil e os mais preparados e experientes vão ficar certamente do outro lado. Não sei o que vai acontecer, pessoal. Ainda não chegou o esquema que foi montado, ok, dos Estados Unidos, mas a qualquer momento eu estarei trazendo mais informações para você. Fique atento a cada vídeo, que cada vídeo eu trago um pouquinho desse enredo que está se construindo e a gente vai ver onde vai parar essa história daqui a pouquinho, ok? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar esse vídeo em todos os grupos. Você que quer entrar para o nosso grupo, WhatsApp, Telegram, manda um e-mail. Eu vou botar meu e-mail embaixo para você dar uma olhada no e-mail e vou deixar nos comentários, como comentário aqui, comentário lá de cima, o link para você entrar no grupo, onde você vai ser notificado de tudo que acontece no canal. E não esquece que hoje às 23h30, eu terei um encontro com você, passando todas as informações das manifestações que estão acontecendo agora dentro da Venezuela. Ok, pessoal? Tamo junto! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.